começo este vídeo com esta cara mal dormida, 3 avisos e 3 erratas. Primeiro, não era minha intenção gravar um vídeo por sessão de leitura minha deste romance aqui, 62 Modelo para Amar, do Julio Cortázar, que abre o meu projeto Cortázar 24, em homenagem aos 110 anos vindouros aí, né, de nascimento do autor. Portanto, segundo aviso, pode ser que esta leitura fique incompleta aqui neste espaço. Terceiro, e muito importante, não é minha intenção nem de longe tentar esgotar as possibilidades de comentários sobre este texto. O que eu gostaria mesmo com estes vídeos é atrair mais leitores para o projeto. Bom, as erratas. Como bem nos lembra Eric Nepomuceno, Julio Cortázar não escrevia em espanhol. A Espanha é um país que possui vários idiomas oficiais e, portanto, o que nós comumente chamamos de espanhol é somente um deles, né, o castelhano. Então, todas as vezes em que eu disse ou disser a palavra espanhol para me referir à língua em que este texto foi escrito originalmente, por favor, entenda-se castelhano. Bom, no vídeo anterior eu mencionei que no jogo da amarelinha existem 2 triângulos amorosos, quando na verdade são 3. E eu deixei de lado justamente o único que se concretiza de fato, aquele entre Horácio, protagonista do texto, Maga, sua companheira por boa parte da narrativa, e uma personagem chamada Pola, tá? Os outros 2 triângulos, eles existem mais na esfera da imaginação e do desejo mesmo. Também no vídeo anterior eu faço referência a uma função em 62 chamada paredro, que seria uma espécie de representante, avatar, de repente um duplo, né? Não sei bem, e que seria uma função não fixa no texto. Tenho dúvidas neste momento com relação a essa interpretação, porque pode ser que cada uma das personagens tenha essa relação de paredro com outra personagem específica, tá? Mas isso não está claro para mim ainda, então quem estiver fazendo esta leitura ou já tenha feito esta leitura e puder me ajudar a entender isso melhor, eu agradeceria. Bom, sobre o segundo quarto do romance, a leitura para mim foi muito mais tranquila do que tinha sido inicialmente, o que me fez perguntar o porquê disso, né? Se seria o caso de eu já estar acostumada a este texto ou se, de repente, o Cortázar não teria conseguido manter por muito tempo, né, a realização daquele ideal dele de romance que quebrasse a maior parte das regras possíveis do gênero, tá? Eu acho que é muito cedo para a gente chegar a uma resposta com relação a isso, mas vale a pena pensar na pergunta. A gente pode não saber o porquê desse texto ter se tornado uma leitura mais fácil, né? Mas a gente pode tentar entender o como isso acontece em termos de narrativa, técnica de escrita mesmo, né? O que eu acredito nesse segundo quarto, o romance passa a focar nas personagens desse universo, né, e nas situações em que elas se encontram envolvidas. Portanto, a narrativa ganha corpo, e isso faz com que o texto acabe se tornando mais acessível e mais legível para a maioria de nós, né? É a minha hipótese aqui. Por exemplo, esse segundo quarto começa apresentando para a gente o casal Marest-Nicole, que tem a sua residência fixa em Paris, mas no momento estão vivendo num quarto de hotel em Londres, acredito que por motivo de trabalho, tá? Marest é um escultor e ele precisa comprar um certo tipo de pedra para poder realizar uma encomenda feita na França, e Nicole é uma artista plástica que está pintando uma série de dezenas de gnomos para um livro infantil. Então a gente conhece um pouco melhor estas 2 personagens, né? Principalmente o Marrast, o foco fica bastante sobre ele, e também a relação, o relacionamento deles, né? Que está em crise e se encontra talvez próximo do fim. Isso por conta de um terceiro elemento nessa equação aí, o Juan, que vai formar com eles, né, um triângulo amoroso, ainda que seja neste ponto, pelo menos somente um triângulo amoroso platônico mesmo, né? Fica claro pra gente que o Arrast ama a sua companheira e sofre muito com essa situação, né? E por outro lado, a Nicole também lamenta que isso esteja acontecendo, porque é a Nicole quem se apaixona aí pelo Juan, né? Esse é um tema, né, que pareceria assim corriqueiro, quase novela das 8, né? Ele se torna nas mãos de Julio Cortázar algo
muito elevado esteticamente, literariamente falando, né? Além de serem passagens tocantes de fato, a partir de uma perspectiva mais afetiva, é sim um texto extremamente prazeroso do ponto de vista estético, tá? E aí eu acho que é uma das maiores qualidades do Julio Cortázar como escritor, a maneira como ele constrói personagens que são verossímeis, críveis, convincentes e complexas como o ser humano real, né? E também o modo como ele trabalha as relações entre elas. Enfim, e isso vai ser feito, acredito que ao longo do romance todo, né? Mas neste quarto do texto, durante toda a sessão, né? Por exemplo, as próximas personagens que nos são apresentadas são um outro casal, digamos, né? Juan, o protagonista do texto, que é intérprete e, portanto, também viaja muito, passa a maior parte do tempo fora de Paris, né? Acompanhado por uma personagem feminina que se chama Tel e que viaja com ele nessas viagens de negócios, né? Eles não são um casal oficial, eles são amigos, se respeitam, têm afeto um pelo outro, porém não têm um compromisso, né? Inclusive, a Tel, ela é descrita de uma forma muito curiosa, como uma mulher extremamente desapegada, desprendida, que está a fim de curtir mesmo a vida, que não se abala por pouca coisa e que não tem interesse em se ligar afetivamente a outra pessoa, tá? O apelido dela, inclusive, no texto é Dinamarquesa Louca. Mas aí eu volto a reforçar a questão da escrita do Cortázar. Por quê? Porque existem níveis, né, de interpretação dessas descrições de personagem e de situações. Então, a meu ver, nem tudo é tão simples quanto parece ser inicialmente. Bom, além deles, em seguida a gente vai ser apresentado a uma personagem feminina que se chama Helena, por quem o Juan nutre um certo sentimento não correspondido. E é extremamente importante mencionar que Helena é a primeira personagem neste trecho apresentada de forma individual, ou seja, ela está sozinha. E isso tem muito a ver com o modo como ela é descrita. Ela é uma médica anestesista, vista pelos amigos neste círculo como alguém distante, fria, quase desdenhosa ali, inacessível, digamos, e uma espécie de mistério, tá? Mas neste momento é um dia para ela em que ela está encarando uma certa fragilidade e por isso, inclusive, ela se questiona acerca da própria imagem, tá? São passagens muito bonitas também, literariamente falando. Enfim, ela não quer ir para casa e por isso ela acaba se encaminhando até um restaurante onde os amigos se encontram, geralmente, eles têm inclusive uma mesa cativa, né, digamos, e lá, por acaso, ela encontra uma outra personagem feminina, a Célia, que é uma moça mais jovem, né, que também está passando neste dia por dificuldades. E isso faz com que as duas se aproximem. E a Célia vai ter acesso, então, ao universo da Helena, né, como nenhuma outra personagem deste grupo teve até o momento. Bom, ao final deste segundo quarto do texto, nós estamos de volta a Londres, né? Porque duas outras personagens, agora duas personagens masculinas, dois amigos argentinos, como Juan, inclusive o Juan é argentino também, né? Chamados Calac e Polanco, estão lá, dividindo uma acomodação, não estão em Paris, né? Inclusive eles se encontram com Nicole e Marrast, passam tempo juntos, comem juntos, enfim. E neste final desta sessão do texto, se eu não me engano é o Calac que chega, né, em casa, por assim dizer, acompanhado de uma outra personagem que é identificada somente como Paredro. Então a gente não sabe de quem se trata ali. E enquanto isso, o Polanco está lá realizando um experimento
científico, né, entre aspas, bastante questionável. E então, essas duas personagens, a meu ver, Polanco e Calac, eles são uma espécie de alívio cômico, né? Eles trazem com mais força e de forma mais explícita para dentro deste texto elementos mais cômicos, lúdicos, né? Surreais ou absurdos aí, né? Para justamente, a gente poderia pensar, aliviar momentos em que a tensão dramática está muito alta, né? Não que seja algo que diga respeito somente a eles dois. Nos diferentes momentos desta sessão, nós temos sim muito de lúdico incluído, né? Entre Nicole e Marrast, por exemplo, o casal em crise, existem brincadeiras entre os dois, entre Tell e Juan, nem se fale, eles acabam se envolvendo aí numa espécie de investigação policial barra gótica e criada pelos dois mesmo. O encontro entre Helena e Célia tem muito de dramático, mas também muito de irônico, né? Então, é um traço da escrita do Julio que está presente não só em certos elementos pontuais aí, mas Polanco e Calac, a meu ver, são duas figuras que têm essa função de forma mais explícita, tá? E no finalzinho do texto, eles dizem que Tell, a dinamarquesa louca, está chegando em Londres também. Portanto, ela não está mais acompanhando o Juan. Ainda não sei porquê, não sei o que aconteceu, porque infelizmente não consegui fazer a leitura da semana ainda. Mas sim, estou muito curiosa para continuar e espero poder ter companhia aí até o final deste romance.